Capitão Laserhawk Blood Dragon Remix é muito mais do que uma adaptação de um game, eu diria que é quase um experimento de como pegar propriedades intelectuais e transformar em algo diferente. Adi Shankar é o nome do momento dentro da Netflix no que se refere a adaptações de games, porque ele esteve envolvido nas duas de Castlevania, a segunda inclusive já foi confirmada uma segunda temporada, ele está envolvido na recém-anunciada de Devil May Cry, e aqui no caso do Capitão Laserhawk, a princípio era para ser uma adaptação do DLC Blood Dragon do Far Cry 3 lá de 2013, ou seja, 10 anos atrás. E eu fui com essa mentalidade, mas quando eu me deparei com esse desenho, ele é muito mais do que só isso. O que acaba se criando é um caos distópico, que eu acho que o principal ponto que ele puxa muito de Blood Dragon, eu não joguei o jogo mais do que eu pesquisei, se eu tiver errado deixa aqui embaixo nos comentários, é muito mais essa ambientação cyberpunk para na verdade contar uma história dentro desse universo que vai puxar várias propriedades da Ubisoft, como Far Cry, Watch Dogs, Rainbow Six, vai ter Beyond Good and Evil e até mesmo Rayman nessa mistura toda, Assassin's Creed também. É tudo isso junto dentro de um universo muito particular. Isso acaba sendo um fator muito inesperado, porque por mais que você entenda referências e personagens, ele não está exatamente adaptando fielmente ao material original, ele meio que pega toda essa mistura e muda na medida do que ele quer contar. Meio que esses elementos vão servir em prol dessa narrativa que eu estou querendo contar. Que em certo nível, se a gente parar para pensar bem, é algo parecido com que muitas adaptações fizeram lá nos anos 2000 de games, até antes disso mesmo, que não era ser uma adaptação fiel, mas meio que tá, a gente tem esses elementos, a gente vai contar uma história a partir disso. Eu acho que esse desenho animado faz muito isso, só que de uma maneira muito mais inteligente do que todas essas obras no passado fizeram. A história desse desenho se passa em Eden, que é um local totalitário futurista, onde as pessoas não têm direito nenhum além dos quais o Eden permite, que controla tudo e todos através da informação e televisão. Dolph Laserhawk era um super soldado desse sistema totalitário que acabou se tornando um criminoso procurado junto com seu parceiro Alex Taylor. E essa é meio que a premissa inicial dessa história, porque ela muda muito ao longo dos 6 episódios que ela tem, que assim, 6 episódios de meia hora de duração mais ou menos, que ao meu ver daria super pra ter feito um filmezinho, mas nesse sentido, a cada momento, a história, ao longo dos episódios mesmo, dá um giro de 180, tipo, não é um giro completo porque senão ficaria no mesmo lugar, né? E isso, eu acho que por um lado é tão divertido porque traz um senso de imprevisibilidade do que vai acontecer. Você começa acompanhando um episódio achando uma coisa, termina com tudo aquilo que você viu meio que sendo jogado por terra para seguir por um outro caminho. Isso, de fato, é muito legal. Só que ao mesmo tempo, eu acho que acaba sendo um problema também isso pra série, acaba virando meio que essa faca de dois gumes, porque parece que a série está tão mais preocupada em trazer esses plot twists, essas reviravoltas, do que de fato desprender de um tempo para desenvolver os seus personagens. O que eu acho que é um problema quando chega em determinados pontos que você tem que se importar com aqueles personagens, com a vida deles, o que pode acontecer, mas eu acho que não existe nenhuma construção para que crie essa empatia da gente com eles. É meio que você tem que gostar desses personagens porque aquilo vai acontecer. E eu acho que isso acaba não colando muito bem com esse arco narrativo que ele quer contar. O único, pra mim, que acabou escapando um pouco disso é o Rayman, que, primeiro, eu achei muito bizarro a forma como eles usaram o Rayman dentro desse desenho, que ainda assim, eu acho que é o melhor uso do Rayman em anos, já que o personagem, infelizmente, ele acaba sendo meio esquecido pela Ubisoft, eu sinto. Os jogos últimos dele que saíram, que eu acho que já tem um certo tempo, eram muito divertidos lá, as plataformas e tal. E aí aqui ele vai desse imigrante interplanetário para se tornar o garoto propaganda desse sistema totalitário, que ele viraria o âncora da televisão, é o cara que controla as informações, ele é meio que o porta-voz do Eden. Só que aí, ao mesmo tempo, ele vai descobrindo o quão não importante ele é para aquele lugar, caso ele pise na bola por qualquer coisinha. Isso tudo eu acho que torna o arco do Rayman uma das coisas mais inesperadas e mais legais de se ver nesse desenho como um todo. Chegou lá no final que eu estava muito mais investido em ver o que ia acontecer com o Rayman e a forma como o Rayman acaba ligando com outras partes dessa grande bagunça de IPs da Ubisoft dentro desse universo de Capitão Laserhawk, do que exatamente acompanhar o que estava acontecendo com o Dolph Laserhawk, que, de novo, eu acho que até nesse ponto, eu acho que um bom exemplo de comparação é o Cyberpunk Edge Runners, que saiu em 2022,
que lá também tem essa ambientação futurista, tudo mais, ele é meio caótico muitas vezes, mas dentro daquele desenho havia um sentido na construção dos personagens para os pontos de destino que eles chegavam e o que você tinha que sentir com aquilo tudo. Eu acho que isso é o que falta um pouco para dentro de Capitão Laserhawk no final das contas, que é muito bem feito lá. Mas ao que se refere à animação que é feita pelo estúdio Bob Pills, eu gostei muito, achei visualmente muito maravilhoso de ser visto, principalmente quando ele vai em intervenções em outros estilos visuais, que eu acho que liga-se muito também com essa questão do remix, né, dentro do título, que é Capitão Laserhawk Blood Dragon Remix. Eu acho que o remix está tanto nessa mistura das IPs, quanto do visual mesmo que ocorre em muitos momentos do desenho. Inclusive, eu acho que principalmente no primeiro episódio, tem muito também deles usarem um estilo mais de jogo mesmo, de botar os personagens como se estivesse num joguinho 8-bit, isso eu gostei muito, acho que no primeiro e no segundo tem bastante disso, e depois eu acho que diminui um pouco, mas eu queria que tivesse mais porque eu acho que agrega tanto para esse mundo, essa história que eles estão contando, e também liga-se muito também com a questão dos próprios jogos, eu queria mais, basicamente. E fica a dica para você assistir, caso você não tenha visto, que eu me diverti muito assistindo Capitão Laserhawk, só que eu acho que de uma maneira meio generalizada foi um desenho ignorado pelas pessoas, porque eu não vi nem entrando no top 10 na Netflix, não vi quase ninguém comentando sobre o desenho, e eu particularmente achei ele muito bacana. E aí fica a recomendação aqui para vocês assistirem. Se você curtiu o vídeo, deixa o like que não te custa nada e ajuda muito a fazer meu trabalho por aqui. E se você gostou muito do canal, assina aqui para seguir o canal e não perder os próximos vídeos que estiverem saindo. E a gente se vê na próxima. Tchau, gente!